Falar que os filmes da franquia John Wick são os melhores em termos de ação da atualidade é chover no molhado. Não existem sequências de ação mais impecáveis, impressionantes e bem coreografadas na atualidade. John Wick 3, Parabellum, chegou para provar isso. E esse Parabellum não é para o pagodeiro brasileiro, não. Significa prepare-se para a guerra e é justamente disso que esse filme impressionante se trata. All of this for what? Because of a puppy? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje para falar da minha franquia de ação favorita dos últimos anos, sem sombra de dúvidas. Eu sei que Missão Impossível do Tom Cruise tem lançado uns filmes bem legais também ultimamente. A gente teve o The Raid lá, né? Tem até uns atores do The Raid nesse John Wick 3. Mas, cara, primeiro que a gente tem o Keanu Reeves. Se você não adora o Keanu Reeves, eu não sei o que acontece. Tá, você tá no seu direito. Mas o Keanu Reeves é um cara extremamente carismático fora e dentro das telas também. Ele pode não ser um primor digno de Oscar, mas ainda assim é um cara que quando ele tá em cena, a sua presença é notada, é imponente e a gente simpatiza sempre com aquele personagem e principalmente com o ator também. Se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga lá, @LucasTHMaia, para mais novidades sobre cinema, séries de TV e sobre o canal também. Eu fui assistir agora o John Wick 3, já fui com uma expectativa lá em cima, porque o primeiro é um filmaço, eu acho excelente, definitivamente um dos melhores filmes de ação das últimas, sei lá, eu ia falar das últimas décadas, mas bora pôr aí uns 10, 15 anos pelo menos. O John Wick 2, ele conseguiu chegar bem próximo, se não ali, né, encostando, porque ele eleva o patamar, né? No primeiro John Wick, isso não é spoiler nem nada, não é possível que você ainda não assistiu esse filme, pelo amor de Deus. Ele tem uma história de vingança, porque uns malfeitores foi lá, matou o cachorrinho do cara, roubou o carro dele, só que não era um simples cachorro, como o próprio personagem fala. Foi o presente dado pela esposa dele que morreu, faleceu de câncer, então tinha todo um apego emocional. Só que John Wick não é apenas um cara normal. John Wick é o maior assassino, né, o Baba Yaga lá que o povo fala, de todos os tempos. No segundo filme já é um âmbito maior, a gente adentra aquele universo assassino muito interessante, muito curioso, bem criado, né? Como aquelas pessoas são curiosas, tem o Continental lá, que é cheio de assassino. E é claro, né? Eu não preciso nem dizer, se você não assistiu o 1 e o 2, esse terceiro aqui, para eu entrar na premissa, já vai dar automaticamente uns spoilers dos filmes anteriores. Então se você não quer saber mais nada, fecha o vídeo aqui. E quando eu for dar spoiler desse terceiro filme, que eu quero falar uma coisinha ou outra mais pro final do vídeo, eu também aviso vocês. Nesse terceiro, ele acontece exatamente após o segundo filme, que é quando o John Wick mata o cara lá no Continental, que foi um pecado enorme, não podia se matar ninguém lá dentro, era um lugar, né, neutro, e ele foi lá, fez, agora ele é um cara caçado por assassinos do mundo todo. A sua cabeça inicialmente vale 14 milhões de dólares, depois aumentando para um prêmio de 15 milhões de dólares. Então, quem não quer ganhar nessa mega cena assassina aí? Se bem que a mega cena tá com um prêmio até maior. Mas ainda assim é muito dinheiro. John Wick fica correndo ali à noite em cenas muito bonitas. Não sei se vocês repararam que tem muito neon, né? Aquela coisa iluminada da cidade à noite, chovendo, e o cara desesperado. Então me deu uma aflição ali nos primeiros 20, 30 minutos desse filme, porque a qualquer esquina você tinha alguém observando ali o John Wick de rabo de olho e alguém seguindo ele, e a contagem regressiva para o contrato valer. John Wick, excommunicado. E é isso, né? Em termos de história, basicamente é o John Wick fugindo dos assassinos, tentar viver. Aí eu às vezes me perguntava, né? O John Wick é um cara que já viveu muita coisa ruim no passado. Ele é um cara que perdeu a esposa, perdeu o cachorrinho, apesar que ele tem um novo cachorrinho fofo lá. Então eu fico pensando,
do que vale a vida para esse cara que já teve tanta coisa, né, ruim que aconteceu para ele, mas aí a gente tem essa explicação, uma explicação que eu acho muito válida, são coisas que movem as nossas vidas, que são as memórias também. Claro que a gente tem que viver e construir novos momentos, construir novas memórias, mas o amor da vida dele, apesar de ter morrido, tá na cabeça, tá nas lembranças dele, né? Então ele quer continuar vivendo para manter essas lembranças do passado dele, porque afinal de contas, independente de todos os males que já aconteceu na vida desse cara, é só isso que importa. Então, aqui a gente tem uma história simples, né? Não passa disso, muitos momentos ali é ele, né, tentando negociar a sua própria vida ou tentando negociar a ajuda de outras pessoas do passado dele para ele conseguir se livrar daquela situação. O que realmente importa em John Wick, isso não é segredo nenhum, são as cenas de ação, do início até o fim. O filme é frenético, tem ali pequenos momentos, pequenas janelas que a gente tem um diálogo e tal. E quando o filme começa a se arrastar nesses momentos sem ação, ele vai lá e presenteia a gente com uma cena, uma sequência de tirar o fôlego. E o mais interessante, o que chama mais atenção é a movimentação, são as coreografias. O filme é dirigido pelo Chad Stahelski, que também dirigiu o primeiro John Wick, o segundo, mas o cara até então ele era conhecido mais como dublê. Muita gente não sabe, mas o Chad foi o dublê do Brandon Lee no Corvo, lá da década de 90. Depois que o Brandon, né, acidentalmente morreu nos bastidores, o Chad foi o substituto dele ali nas filmagens. Inclusive reza a lenda que o Chad gravou até mais cenas do que o próprio Brandon Lee. Se isso é verdade, eu não sei, eu ainda quero pesquisar mais sobre isso e fazer um vídeo a respeito. Mas esse cara, tendo vivido aí décadas e décadas como dublê, sabendo as movimentações, as lutas, o estilo de câmera, tudo isso influencia diretamente para John Wick, para a franquia funcionar tão bem. E isso é muito mérito do cara. Claro que também conta com o carisma do Keanu Reeves, que é um cara, o John Wick é um cara de pouquíssimas palavras. Se você pegar todas as frases ditas pelo John Wick nesses filmes todos, você vai ver que são poucas, né? Isso é o mais interessante. Só que a forma com que ele luta, lembrando, talvez você não saiba disso, mas Keanu Reeves tem 54 anos de idade e ele fez cerca de 90% das cenas de ação. Ele tinha dublê? Tinha. Cena que, né, o personagem é atropelado, coisas mais agressivas, ele usa dublê. Agora ali na porradaria, frente a frente, basicamente era o Keanu Reeves. Uma outra coisa que é sensacional, que nas cenas de ação, as que mais importam, a câmera é na mão. Eles ficam filmando ali na mão, só que não é aquela câmera tremida, irritante, que vários filmes de ação aí nos últimos anos têm adotado, né, para tentar ser mais frenético. Aqui não, é uma balançadinha ou outra, mas a câmera, no geral, ela é fixa e dá para entender todos os movimentos e o melhor de tudo, a gente consegue sentir as porradas, os socos, os chutes, né? Parece que aquele pessoal realmente sofre ali na hora das cenas de luta e é por isso que elas são tão reais, mesmo com tanta cena absurda, tanta cena irreal. E é claro que quem não se permitir, né, ter um link ali com o universo criado pela franquia John Wick, vai achar o filme exagerado demais, mentiroso demais, isso pode tirar a pessoa da experiência, mas John Wick é exatamente isso. Pensa só, é uma história que se passa nos dias atuais, em um cenário completamente real, pessoas que aparentemente são pessoas habituais, mas aquele mundo ali dos assassinos e tal, são pessoas que beiram o sobrenatural, apesar que no filme eles são reais, mas assim, é gente que provavelmente ia morrer, acaba não morrendo, o próprio John Wick, né, você não sabe como é que o cara sai com vida, mas é exatamente isso, a graça do filme, né, o universo dele tá justamente nesses detalhes, justamente pra gente ver aquele personagem de pé, lutando e fazendo aquelas cenas incríveis. E esse filme aqui prova a versatilidade nas cenas de ação. É cena com espada, com faca, com arma, cena mão a mão, então assim, são várias as vertentes de cena de ação, então por mais que você tenha cena de ação atrás de cena de ação, eu vi com a minha namorada, ela disse que ficou cansada com tanta cena de
ação, apesar de ter gostado do filme, mas eu não. A cada nova cena de ação, eu falava assim, ah lá, vai começar mais uma, vamos. Então assim, não tem como não ficar empolgado. O elenco aqui tá sensacional também, a personagem da Halle Berry tá muito boa, na cena de ação, os cachorros dela roubam a cena. Tem o personagem do Lawrence Fishburne, apesar de não fazer tanta coisa assim, também é um personagem que tem o seu carisma. Tem o Ian McShane, que continua muito bem, uma participação da Anjelica Huston em especial também. A trilha sonora também é outro espetáculo à parte, quando começa aquelas músicas clássicas nas cenas de ação, intercalada com alguns momentos de música eletrônica também, deixa o nosso coração palpitante mais ainda. Mas é isso, apesar de ter uma história bem simples, talvez ainda mais simples do que os filmes anteriores, algumas cenas ali com diálogos que, apesar de serem justamente esse espaço pra gente dar uma descansada, eles não agregarem tanto assim. John Wick 3 Parabellum é um baita filme. Se você gosta de filme de ação, assista, vale a pena ir no cinema. Eu dou uma nota 8, não acho superior aos dois primeiros, mas ainda assim, isso é muito difícil. A gente está falando de uma trilogia em que os 3 filmes se mantêm ali de ótimo para excelente. Então John Wick conseguiu alcançar um status aí de cult e de filme de excelência, e o melhor ainda é que ele consegue agradar todos os públicos, o público pipoca do blockbuster e o público mais cultualizado também. Bem, se você não quer saber mais nada do filme, eu vou comentar só mais umas coisinhas do final, futuro da franquia, então para por aqui, assiste o filme, depois volta pro vídeo pra gente conversar mais. Bem, no final, né, você vê lá aquela cena sensacional do Continental, John Wick contra um pequeno exército de soldados. O mais legal de tudo é que a roupa dos soldados era quase impenetráveis às balas, né? Então ele tinha que tirar o óculos ali, atirar dentro do capacete dos bichos. Então assim, é uma cena monumental juntamente com outras, a cena do cavalo, das motos, com o povo de espada. Aquela sequência da Halle Berry com os cachorros ali, mais uns 10 minutos de ação frenética, os cachorrinhos ali, cachorrinho, né? Entre aspas, foi sensacional. E nesse filme, né, eu tive a sensação de que o John Wick, coitado, ele acabou o filme mais ou menos na mesma situação que ele começou o filme. Não tô falando que isso é algo negativo. Talvez ainda de forma pior, porque ele se reuniu lá com o ancião, eles deram outra chance pro cara, o cara, né, te arrancou o dedo lá e tudo, só que mesmo assim ele não quis matar lá o Winston, e o Winston, para conseguir novamente o poder do Continental, teve que fazer uma atuaçãozinha lá, uma atuaçãozinha que poderia matar o John, mas como ele sabia que era o John Wick, mesmo ele caindo de um prédio, né, o John Wick é o novo Chuck Norris, o novo Rambo. Mas eu fico até aliviado de saber que vão fazer o 4º filme, eu até parei para pensar que esse poderia ser o último, mas não, já anunciaram que em breve começa a produção do 4º, então daqui uns 2 anos a gente deve ter a continuação. Eu só torço para eles não se repetirem muito, para nesse 4º filme eles trazerem elementos novos, mesmo com essas cenas de ação ainda muito bem coreografadas e com carisma de personagens, etc. Seria muito legal a gente ter aí 4, quem sabe até 5 filmes nesse padrão de excelência John Wick. Conta aqui nos comentários o que você achou de John Wick 3, o que você espera dessa franquia. Você não acha tudo isso por um acaso? Também deixa os seus argumentos aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Se você ainda não é inscrito aqui no Refúgio Cult, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, também ajuda muito o canal. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.